vivendo ou sobrevivendo. My Mister foi uma das surpresas mais bonitas e dolorosas que eu assisti em dramas coreanos e eu vim trazer um pouco dele pra vocês hoje. Bem-vindos ao Dramaria! Eu sou a Mari e já vou começar exaltando que essa foi uma das melhores obras de melodrama que eu já assisti em dramas coreanos. Com premissas e com um roteiro bem desenvolvido, trazendo temas muito importantes sobre como a gente leva a nossa vida, o que é viver. My Mister conta a história de Dong-un, que quem faz o papel dele é o Sung Kyung, que fez também o protagonista de Parasite. Ele é muito bom. Ele é muito apegado à família, a mãe e aos dois irmãos, e ele também construiu uma família. Ele é casado e tem um filho. Ele é arquiteto estrutural dentro de uma grande empresa e também é gerente da seção em que ele trabalha. Na seção em que ele trabalha, a gente tem Jian, que é a nossa outra protagonista, feita pela cantora Yoo. E esse foi o melhor papel feito pela Yoo. E ela cuida das cartas e da correspondência da empresa. A Jian, ela é uma menina bem introvertida, ela afasta todas as pessoas que se aproximam dela, e na verdade ela não tem nenhum amigo na empresa nem nada. Apesar de vidas tão diferentes, os dois personagens têm muitas coisas em comum. E a maior delas é que nenhum deles vê esperança ou sentido no futuro. Dong-un, ele foi rebaixado de cargo na empresa, ele tem um casamento frio, e ainda por cima ele é a base e a esperança da família dele, já que os dois irmãos são fracassados e não conseguiram nada nos empregos deles e ainda moram com a mãe. Então ele é responsável por toda a família dele. Ele simplesmente segue a vida fazendo o que esperam dele e o que ele acha que deve continuar fazendo para que ele consiga manter forte e firme a família dele. Lijian já é uma menina de 20 anos e teve um passado muito obscuro. Só tem a avó como família. A avó dela precisa de tratamentos médicos porque a avó dela é surda e muda. Só tem ela para cuidar da avó. A mãe dela fugiu quando ela ainda era criança, deixando uma dívida com a agiota. E ela foi a vida inteira perseguida por esses agiotas. Ela aprendeu com a vida que ela tinha que lutar para conseguir manter a avó dela viva e bem. Ela realmente não pensa muito nela como caráter e tal. Ela só quer se livrar da dívida e dar uma vida melhor para a avó dela. O encontro de Dong-un com Lijian é mais ou menos como se olhar no espelho, sabe? Nenhum dos dois mais vê sentido em estar vivo, mas os dois continuam seguindo pelas circunstâncias que a vida preparou pra eles. Os dois vivem aí numa escuridão que parece que não tem saída, e ao se encontrarem eles acabam se chocando aí com a realidade. As cenas entre a Jian e o Dong-un, eles não têm muitos diálogos, mas os gestos e as expressões que eles fazem preenchem todas as cenas. Pelos dois terem fardos muito pesados, eles acabam se reconhecendo um no outro. Então eles acabam acolhendo um ao outro, porque eles entendem o que eles estão passando. E isso acaba criando um laço muito forte entre os dois, o que eu acho muito bonito. Mesmo que a Jian tenha se apaixonado pelo Dong-un, na minha visão ela não se apaixona pelo homem, ela se apaixona exatamente pelo lado bom dele, que existe dentro dela e ela nunca conseguiu encontrar, né? Porque ela nunca teve a oportunidade de encontrar o bom lado dela. Então, quando eles se encontram, eles encontram a oportunidade de dividir esse fardo pesado um com o outro e aí ficarem mais leves e tentarem encarar a vida de um jeito um pouco melhor. Uma das mensagens mais fortes que My Mister nos convida a pensar é sobre família. Se a gente assiste bastante dramas coreanos, a gente entende o quanto para homens a família ainda vai ter um peso sobre todas as decisões, independente se ele sair de casa e casar com outra pessoa. Mesmo depois de sair de casa, de criar uma família Keoni, o Dong-un ainda vai em festas do bairro, ele ainda vive com os irmãos, ele vive em casa com a mãe. Inclusive, a relação dele com os irmãos é uma das coisas mais bonitas. O Dong-un, ele é um cara preso ainda pelo cordão umbilical. Isso já afeta um pouco negativamente a esposa dele. O fato mais curioso sobre tudo isso foi como a personagem da Yeon-hee se destacou de um jeito tão positivo como o papel de mulher na sociedade. Porque ela é uma mulher independente, ela é advogada, eles são um casal muito independente um do outro. O mais legal é que as mulheres do drama, a mãe dele, a cunhada, né? Elas tratam a Yeon-hee como alguém muito importante, elas respeitam e admiram muito ela, por ela ser uma mulher independente. Isso é muito distante dos outros dramas coreanos que a gente assiste, porque normalmente as mulheres da família julgam a mulher que não trabalha pra casa e pra família. E nesse caso, não. A Lijian, ela só não desistiu de viver por causa da avó. Muito se é comentado que nos países do leste asiático eles têm muito mais idosos. Muitos idosos acabam sendo abandonados, não só lá, eu acho que no mundo todo, mas enfim, acabam sendo abandonados e morrendo sozinhos ou morrendo em asilos sozinhos. E eu achei tão importante a mensagem que passaram de uma menina de 20 anos, tenta sobreviver a todo custo pra dar uma vida boa pra avó. Ela não abandona a avó,
sabe? Mesmo quando ela colocou a avó num lar de idosos, ela continuou cuidando, porque a avó dela tem necessidades especiais. Eu acho até importante uma crítica que eles fazem quando ela vai pra um hospital com a avó e falam pra ela, ela sabe escrever, né? Porque aqui a gente não tem cuidadores que sabem Libras. Cara, eu achei essa uma crítica muito rápida, mas muito forte dentro do drama, porque como assim, dentro de uma sociedade que tem tantos idosos abandonados, dentro de uma clínica, não tem pessoas que trabalham que sabem Libras, sabe? Isso é acessibilidade, precisa estar cada vez mais presente no mundo. Todas as cenas que passaram das duas juntas, eu chorei assim. E aí eu fico muito emocionada só de falar disso. Dong-un, ele foi um personagem que fez de tudo possível e impossível pra passar por todas as provações que ele teve na vida, assim. Ele foi um cara que desceu de cargo dentro da empresa, o CEO dele era um calouro da faculdade, isso pra um homem, principalmente dentro da sociedade coreana, é uma coisa, assim, muito humilhante. Ele foi traído pela esposa e a esposa traiu ele com o cara que ele mais odeia. E a Jeon, até então, ela não tomava partido nenhum, ela só precisava de dinheiro pra pagar a dívida, então ela não tomou partido dele, ela não tomou partido do CEO, ela só chantageou todo mundo pra ganhar dinheiro e conseguir pagar a dívida dela. O processo dos episódios é muito denso, sabe? O processo deles se redescobrindo, descobrindo a vida de novo, descobrindo que eles realmente podem fazer alguma coisa pra isso, que eles realmente são pessoas boas. Cada episódio tu sente essa evolução, é uma evolução lenta, ele não é um drama assim rápido, ele é um drama bem difícil de digerir. Tem que assistir ele devagar, vai bem devagar mesmo. Eles finalmente encontram força um no outro pra lutar pela vida, sabe? Eles param de sobreviver, eles começam a viver, eles começam a lutar contra o que eles não acreditam. Eles começam a parar de ter pena deles mesmos, porque eles, se olhando, eles conseguem enxergar o bom um do outro. Então eles conseguem se enxergar, eles começam a enxergar o lado bom que eles têm também. Dá pra ver nitidamente nos personagens a mudança, sabe? A mudança no olhar, a mudança no sorriso. Cara, foi tão incrível a atuação de todos os personagens que eu fico assim, ó. E aí tem duas cenas finais que eu achei que, assim, representou o drama inteiro, que foi quando o Dong finalmente começa a chorar. Depois eles se reencontram, né? Depois de refazer a vida deles, e eles percebem que realmente eles encontraram a paz. Cara, que redenção. My Mister é sobre as lições mais difíceis que a gente tem na vida, sabe? Sobre aceitar a vulnerabilidade, sobre a gente olhar pro nosso lado bom e também olhar pro nosso lado ruim e saber lidar com eles, sobre pegar as circunstâncias e virar a nosso favor, sobre a gente saber o que a gente merece. Bom, eu espero que vocês se sintam tão inspirados quanto eu. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui se você já viu My Mister. Se não viu ainda, corre pra ver e depois me conta o que achou. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu tô sempre postando coisas sobre doramas. Por hoje é isso. Tchau, tchau!